Olá pessoal, hoje trago para vocês mais um super relato, onde um paulista, por livre e espontânea vontade, aceitou conhecer outro planeta, e lá teve experiências maravilhosas e conhecimento além do que imaginávamos. E se for verdade? Oi, boa noite, hoje vamos nos surpreender com esse relato, vamos lá? 1954, Rio Paraibuna, SP. Mais precisamente às 5 da tarde, Antônio Rossi, de 35 anos, estava pescando, quando o mesmo avistou, nas margens do rio, duas estranhas criaturas, a mais ou menos 30 metros de distância. Assustado com aquilo, por não reconhecer que espécie de animal era aquela, de repente os seres se aproximaram. Foi quando Antônio percebeu que eram seres humanoides, sendo altos, pele acinzentada, cabeça ovalada e olhos amendoados. De imediato, Antônio pensou em fugir, onde percebeu que os seres fizeram um movimento com a boca, que simulava um sorriso. Pelo rosto dos seres não ameaçar perigo, ele ficou parado ali, observando os mesmos. Onde nesse momento, Antônio recebeu uma mensagem telepática. Segundo ele, era como se os próprios pensamentos estivessem falando algo. Onde a voz dizia: viemos em paz. Somos de um planeta distante. Tenha confiança em nós. Viemos convidá-lo para visitar nosso mundo. Não estamos exigindo, apenas convidando. Se aceitar, será de sua própria vontade. Dentro de poucas horas estaremos lá. E não se preocupe, vamos o trazer de volta logo logo. Antônio ficou apreendido, porém os seres passavam um ar de calma e tranquilidade. Então o mesmo aceitou. E foi quando o conduziram a uma máquina grande de cor cinza de uns 30 metros de diâmetro, tendo uma altura de 9 metros, flutuando a meio metro de altura do solo. Havia uma escada por onde Antônio acessou o interior do OVNI. E lá dentro pôde ver seres parecidos com os que conversou. Lá dentro havia um líquido parecido com mel, onde os seres o convidaram a beber, para prepará-lo para a viagem. Essa sala que ele estava tinha cerca de 8 metros de diâmetro, teto curvado e bem iluminado, onde, segundo Antônio, essa sala não dava para saber de onde vinha a luz, pois iluminava todos os ângulos. Quando a nave se aproximou do planeta dos seres, Antônio pôde ver uma cidade de vidro, no formato de bolha. Após um pouso muito suave, ali havia uma comitiva para os receber, uns de estatura maior, outros com forma feminina e uns baixinhos, que pareciam ser crianças, acenando e sorrindo. Alguns até o tocavam. As ruas tinham tubos de vidro, as casas eram todas transparentes, com a mesma distância de uma para outra, e jardins floridos, mas sem janela. Na rua havia uma espécie de veículo cilíndrico de 5 metros de altura, e que não tinha condutores, porém extremamente rápido. Após isso, Antônio foi levado a um ser que se chamava Chansley, que era o que chamamos de médico. Conversando com ele e fazendo diversas perguntas, Antônio soube que ali não existia veículos particulares, somente coletivos, cujo nome era volitores, e havia também os volitores que eram usados em viagens interplanetárias, que poderiam alcançar velocidades entre 2.600 a 85.000 km por hora, e alguns por exceção chegavam a 300.000 km por hora. Naquele planeta, todos tinham o que precisavam, vivia em uma espécie de socialismo, que segundo ele, facilitava a recuperação moral e física dos menos favorecidos pela sorte. Eles não usavam dinheiro, os serviços eram gratuitos, eles se reproduziam através de ósculos germinativos, que seria uma espécie de beijo prolongado, já que eles não possuíam órgãos sexuais. A feminina teria uma bolsa para gestação interna e recebia uma pequena incisão para permitir o nascimento do filho. Além disso, eles também não possuem pulmões e respiram pela pele. Devido às flores que viu quando chegou, Antônio perguntou sobre, e foi-lhe respondido que ali o plantio era uma das atividades mais praticadas pelos habitantes. Então Antônio perguntou sobre a iluminação, pois assim como no OVNI, as ruas da cidade eram iluminadas por uma espécie de jatos de gases, que eles os chamavam de vultores, que se inflamavam produzindo uma luz fria, e essa claridade penetrava nas residências, que eram todas transparentes. Lá existe também uma religião única, e que tinham templos parecidos com nossas igrejas, porém redondos, sem paredes em volta, com um teto cupular, que eram sustentados por colunas, e havia cadeiras em volta. Tinha também uma mesa redonda,
onde no centro tinha uma espécie de televisão que se projetava ensinamentos sobre o bem-estar entre eles. Em questão de vida e morte, eles acreditam que a vida é uma só e eterna, e fazem estágios atravessando as fases da vida pelos diversos planetas, o que seria algo próximo à viagem astral, ou viver em outras realidades. Embora não usem armas, eles possuem uma espécie de atirador de raio de baixa e alta frequência chamado raios quítricos, onde poderiam desintegrar a Terra em 20 minutos se apontada para a mesma. Porém, eles são pacifistas e nunca usaram essas armas para guerra. E ainda disseram a ele que no futuro ele poderia fazer mais uma viagem para conhecer mais 3 planetas. Um deles tem 96% de sua superfície formada em água, tendo os seres viventes todos aquáticos, mas que enfrentam terríveis monstros marítimos. Havia também um outro planeta que os seres são semimateriais, onde os mesmos viviam por 1200 anos e não se alimentavam com alimentos líquidos e nem sólidos. Apenas absorviam nutrientes da atmosfera através de sua respiração, e sua atividade é basicamente mental. Após isso, Antônio foi convidado a voltar à Terra, e o volitor espacial o deixou no mesmo local do rio. Antônio diz que chorou ao retornar, e ao olhar o relógio, ainda marcava 5:06 da tarde, e estava parado, porém pela posição do sol, ele calculou que seriam umas 10 da manhã, significando que ele passou umas 5 horas fora. Surreal, né, pessoal? Então, esse foi o relato, espero que de coração tenham gostado. Se sim, não esqueçam de deixar sua inscrição para nos acompanhar nessa jornada. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!